Bem, pessoal, boa noite. Para quem eu ainda não falei boa noite, é sempre uma grande alegria estar aqui vendo os amigos, né, participando do nosso pré-evangelho, dessa conversa sempre muito animada, muito divertida. Então vamos nos preparar para o evangelho de hoje, buscando, como sempre, tentar nos tranquilizar, vamos serenar os nossos pensamentos. Vamos buscar nos imaginar lá no Amor em Gotas, chegando pelaquela porta da rua ou pela garagem. Imagine o caminho que você está fazendo, que você costuma fazer. E você vai até o local onde você estuda, onde você assiste os evangelhos, onde você faz explanação, onde você trabalha, onde você é atendido. Sinta-se nesse momento abraçado pelos mentores da nossa querida Casa Amor em Gotas, pedindo a esses mentores que nos conectem com o Mestre Jesus e que a luz vinda desse Mestre sirva para nos orientar, para nos intuir, para nos ajudar a buscar na essência do Evangelho as gotas de amor que tanto necessitamos em mais essa jornada encarnados. Mestre Jesus, pedimos licença para dar por iniciado o Evangelho desta noite com a oração que você nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, Pai, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixa, Pai, cair em novas tentações e livra-nos de todos os males. Que assim seja, graças a Ti, Mestre Jesus, e graças a Deus. Bem, minhas amigas, meus amigos, na noite de hoje, eu trouxe para a gente fazer uma reflexão aqui, como a grande parte dos que participam dos evangelhos de terça e sexta são trabalhadores ou foram trabalhadores na casa, mas muitos também são assistidos, e eu acho que é uma reflexão importante para nós entendermos o trabalho de atendimento espiritual. E eu quero pegar essa reflexão em cima disso, baseado em 2 capítulos do nosso Evangelho. No capítulo 6, do Cristo Consolador, e também, fora da caridade, não há salvação. Existe algumas literaturas que dizem que o vento, a brisa que dirige o trabalho de atendimento espiritual se baseia em algumas passagens. Eu quero trazer uma delas. No capítulo 6, item 7. Diz assim: sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que vos há de curar. Os fracos, os sofredores e os enfermos são os meus filhos prediletos. Venho salvá-los. Vinde, pois, a mim, vós que sofreis e vos achais oprimidos, e sereis aliviados e consolados. Não busqueis alhures, a força e a consolação, pois que o mundo é impotente para dá-las. Deus dirige um supremo apelo aos vossos corações, por meio do Espiritismo. Escutai-o. Bem, esse vento que conduz, que leva
os efeitos do atendimento espiritual a tantos lugares, a lugares que nós nem imaginamos, nós nunca estivemos, né? Ele leva um remédio bendito, um remédio que foi trazido por esse médico e baseia-se em alguns princípios ativos muito valiosos e poderosos. E quando a gente lê a bula desse remédio, uma das recomendações mais importantes que encontramos nela é: fora da caridade não há salvação. E nesse remédio deve estar sempre à nossa disposição para aplicarmos em nossas vidas e distribuirmos sem contraindicação. Nós podemos aplicá-lo fazendo uma pequena releitura, talvez, um pequeno ajuste dessa parte da bula, para fora da caridade não há atendimento espiritual. Qualquer outro sentimento que mover o cristão espírita para a prática do atendimento fraterno, né, para o atendimento espiritual, que não seja a caridade, vai trazer lá no fundinho, escondidinho na nossa mente, no nosso coração, disfarçado, né, para que a gente mesmo não queira ver, alguns outros sentimentos não tão nobres, nem tão amorosos quanto a caridade, quanto o amor ao próximo. E aqui eu quero trazer mais um ponto importante do Evangelho que precisamos observar a todo instante quando nós estamos trabalhando no atendimento espiritual ou quando nós estamos recebendo o atendimento espiritual. Relembrar a passagem que nós falamos muito na Casa Espírita, que está presente no Evangelho de Mateus, que diz assim: vigiai e orai, para não cairdes em tentação. Bem, vejam só, enquanto a ação do orai se sustenta no coração, que mantém fé inabalável, porque a minha oração só tem efeito se eu tiver fé, o vigiai nos chama para estarmos atentos às nossas próprias imperfeições espirituais, às nossas próprias dificuldades de sentimentos plenos ainda. O vigiai, se orai está conectado, o coração se conecta com Deus por uma fé inabalável, o vigiai é um convite, é um chamamento para que nós busquemos o conhece-te a ti mesmo. É, na verdade, um grande alerta, né? Um alerta para que todas as vezes que nós estivermos trabalhando na seara do Mestre Jesus, nós precisamos vigiar nossos pensamentos, vigiar nossos sentimentos, olhar mesmo para dentro de nós e procurar saber assim, o que é que está me movendo para esse atendimento? Por que que eu estou me voluntariando? Qual é o sentimento, a essência do que eu estou fazendo? Qual a necessidade daquela pessoa, do próximo, que veio buscar ajuda? Então, essa atividade do vigiai, do orai, sim, porque todo o trabalho espiritual, todo o trabalho de assistência espiritual é envolto em oração, porque é a vibração que nos conecta com Deus. Mas o convite aqui é que a gente comece a praticar também o vigiai. Naquele momento que eu estou ali, que sentimento está pulsando dentro de mim? Que pensamentos eu estou, né, olhando para aquela pessoa, eu estou emitindo?
Aqui eu quero contar uma breve história. Talvez alguns conheçam. Certa vez, um jovem sedento de afirmação espiritual procurou um pensador, um sacerdote, e interrogou: você poderia me ensinar tudo o que tem no Evangelho durante o tempo que eu possa ficar me equilibrando em um pé só? O filósofo olhou para ele e falou assim: isso é impossível. Então o jovem disse: então nada lhe serve essa doutrina. Ele foi procurar outro homem, e procurou outro, e ninguém conseguia trazer essa resposta para ele. Indicaram para ele, então, um homem que tinha uma espiritualidade elevada, que tinha uma clareza e uma visão muito objetiva e ampliada do espírito humano. E ele era muito famoso pelos sábios conselhos e orientações. O jovem, então, foi até ele e propôs a mesma indagação: mestre, poderia me ensinar tudo que tem no Evangelho durante o tempo em que eu posso ficar equilibrado em um pé só? E aquele mestre, com toda a sua sabedoria, sua sapiência, acostumado a essas perguntas e anseios da juventude, pensou um pouco e disse ao jovem: pode ficar na posição, que eu vou te ensinar todo o ensinamento do Evangelho enquanto você se equilibra em um só pé. O jovem ansioso ficou em cima de um pé só. O mestre perguntou: você está pronto? O jovem: sim, estou pronto, mestre. Então o mestre olhou para ele e disse: ama. O jovem ficou olhando, esperando o que vinha depois. E perguntou: só isso? E todo o resto que está escrito em tantas histórias, em tantas passagens? O mestre disse: basta o amor. Todo o restante é somente para explicar e mostrar como é possível viver fazendo isso, amando. Quando eu li essa história, eu quis trazer para a nossa reflexão de hoje e fazer uma pequena comparação dessa história com o atendimento espiritual que muitos de nós trabalhamos, muitos de nós participamos, seja em qualquer modalidade, das mais diversas formas, presencial ou à distância, né? E hoje, via internet, durante a pandemia, né? Em que nós precisamos inventar novas maneiras de continuar distribuindo aquele remédio do amor trazido pelo Mestre. Esse atendimento só precisa desse remédio para efetivamente fazer efeito em todos os necessitados. Mas esse remédio precisa ser o remédio original, o verdadeiro. Não pode ser um remédio baseado em fake news, né? O amor ensinado por Jesus é único. Então, mas o homem foi criando outras maneiras para dizer que também é amor, que aquilo também ajuda, que aquilo também cura. Então, quando nós estamos nesse trabalho e trazemos esse remédio para aquele que necessita, e trazemos todo o maravilhoso conteúdo, todas as energias, vibrações, né, fluidos, nós trazemos também toda a fundamentação que nós já estudamos ou que estamos estudando da doutrina espírita, através do Livro dos Espíritos, do Livro dos Médiuns, do Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Essas obras todas, tal qual o mestre disse ao jovem, elas foram trazidas pelos Espíritos para nós para nos mostrar como aplicar esse remédio verdadeiro. Eles
trouxeram essas informações, essas orientações, esse conhecimento, para que esse remédio efetivamente faça ação curativa do corpo e do espírito. Mas faça da maneira verdadeira, da maneira correta, com toda a intensidade e pureza que aquele que necessita vai buscar. E como deve ser qualquer abordagem quando alguém nos procura por ajuda, por atendimento espiritual? E aqui eu quero trazer outra passagem do nosso Evangelho, que, inclusive, num material que é fornecido pela Federação Espírita do Brasil, numa apostila, eles dizem que essa passagem do Evangelho, do capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, é o fundamento, segundo a ótica espírita, do atendimento espiritual. Capítulo 25, item 1, diz o seguinte: pedi e se vos dará, buscai e achareis, batei a porta e vos abrirá, porquanto quem pede recebe, e quem procura acha, e aquele que bate a porta abrir-se-á. Essa passagem está em Mateus capítulo 7. Então, afinal, quantos encarnados e desencarnados batem a porta pedindo ajuda? Pedindo um alívio para as dores do corpo e da alma. Quantos conhecidos nossos aqui, da nossa convivência, bateram a porta pedindo ajuda? Quantas vezes nós vimos nomes de conhecidos, de amigos, de amigas, de parentes? Quantos nomes estão sendo colocados nas vibrações de hoje? Isso é bater a porta pedindo ajuda. E essas portas não precisam ser portas físicas somente. Principalmente, essas portas são também as portas dos nossos corações. Quando nós nos dispomos a trabalhar na seara do Mestre Jesus, sem querer absolutamente nada em troca. Então, quando nós trazemos o nome de alguém para colocar aqui na vibração, nas nossas vibrações, nas nossas orações, é porque nós ouvimos o toque, toque, toque. Alguém batendo na porta do nosso coração pedindo ajuda. E é por isso que eu gostei quando foi dito que esse item do capítulo 25 é o fundamento do atendimento espiritual. Que todos que batem a porta vão encontrar ajuda que precisam. Allan Kardec tem um discurso que ele fez em 1862, falando aos primeiros espíritas, aos primeiros seguidores. Ele diz o seguinte: coloco em primeira linha consolar os que sofrem, levantar a coragem aos abatidos, arrancar os homens de suas paixões, do desespero, do suicídio, detê-los talvez no abismo do crime. E aí ele conclui perguntando o seguinte: isto não vale mais do que lambris dourados? O que o professor Rivail nos traz de maneira clara, objetiva, é que ele quer nos mostrar que o trabalho na seara do Mestre Jesus, que é fazer o bem, que é compartilhar o amor, no atendimento espiritual, principalmente, tem que ser motivado somente pelo amor ao próximo. Kardec nos diz que qualquer trabalho que traga, por menor que seja, manifestações ou intenções carregadas de vaidades, de egos ou algum outro sentimento menor,
somente para que se recebam elogios dos mais necessitados ou daqueles que olham o trabalho acontecendo, não tem qualquer importância, não tem qualquer relevância perante o Pai Celestial. Para a nossa evolução espiritual, porque quando nós nos dispomos a trabalhar na seara do Mestre Jesus, quando nós ouvimos o bater à porta, pouco ou nada importa esses sentimentos menores. O que vai nos ajudar na evolução espiritual é o quanto nós podemos fazer, doar por aquela necessitado. Quando o trabalhador no atendimento espiritual, no atendimento fraterno, se deixa envolver por esses sentimentos menores, ele está se afastando da essência do que definiu Kardec, trazendo que os espíritos superiores nos presentearam com essa maravilhosa doutrina. O ato de levar ajuda a quem necessita, por amor, é muito mais valioso do que qualquer outro reconhecimento dos homens. E aqui eu quero trazer uma sugestão de leitura, para caso alguém ainda não tenha lido, mas é uma excelente fonte de reflexão. Eu já li, digo para vocês que eu já li pelo menos umas 3, 4 vezes, e quando eu sinto que a coisa está meio bagunçada, eu volto a ler. O livro que se chama Aconteceu na Casa Espírita. É uma psicografia do médium Emmanuel Cristiano, ditado pelo espírito Nora. Procure esse livro. Tem, inclusive, no Google, tem em PDF, você não precisa, você pode até baixá-lo. Nesse livro, vou passar aqui, sem contar o que acontece, né? Lá são relatados alguns casos muito comuns nas nossas casas, que podem acontecer com aqueles que se voluntariam no trabalho espiritual. Porque todos nós que trabalhamos, que buscamos, nós também estamos trabalhando as nossas imperfeições ainda, né? Estamos buscando melhorar os nossos sentimentos. Ali no livro conta que pessoas que estavam há muitos e muitos e muitos anos trabalhando numa determinada casa espírita, acabaram se deixando envolver pelas forças espirituais, pelos desencarnados, que trabalham contra todas as casas que querem multiplicar o bem, querem acolher o necessitado. As casas que trabalham pela implantação do amor entre as pessoas. E o que relata o livro? Que esses trabalhadores, alguns trabalhadores, esqueceram do vigiai e orai. Para vocês terem uma ideia, num trechinho resumido, tem um espírito lá que comanda essa legião, essa falange, que vai atacar especificamente uma casa espírita, e quando ele está reunido com eles para motivar essas ações, ele diz assim, abre aspas, somente este ano, 2.500 espíritos que estavam sob nosso comando foram violentamente arrancados de nós e se converteram ao Nazareno, com auxílio da mediunidade falante, do diálogo enganador. E ele continua dizendo o seguinte, cerca de 3.000 encarnados que permaneciam sob severos processos obsessivos tiveram o equilíbrio readquirido, graças à odiosa intervenção das entidades da luz. Multidões estão encontrando naquela casa tranquilidade e conforto espiritual. Vejam, eles já fizeram mais de 4.000 entrevistas, aproximadamente 20.000 vibrações, centenas de palestras transmitindo a doutrina espírita e os ensinos de Jesus. Sem contar, diz ele, mais de 15.000 passes transmitidos, dos quais
70% tiveram efeitos muito positivos sobre as pessoas. 200, inclusive ele diz ali, 200 enfermos impossibilitados fisicamente de comparecer à casa espírita receberam a visita fraterna e a fluidoterapia contra nossa vontade. E ele continua falando da assistência social, das outras ações da casa espírita, e o quanto isso prejudica o trabalho deles contra as forças do bem. E eles começam os ataques exatamente por aqueles trabalhadores, aquelas trabalhadoras que estão nos trabalhos de desobsessão, de cura, que já se consideravam completos e imunes espiritualmente a esses ataques. E acabaram esquecendo das orientações doutrinárias, ou ainda, acabaram se esquecendo do qual o principal motivo que nos leva a fazer parte da doutrina espírita, dos trabalhadores da seara do Mestre Jesus. E nós estamos vivendo momentos turbulentos ainda, sim, mas que nos trazem, eu gosto de ter essa outra visão, nos mostra uma clara oportunidade para a transformação íntima, não do próximo, a transformação íntima nossa. Eu não posso falar por vocês, mas posso falar por mim. Eu sei que todo dia eu tenho que aprender algo novo, eu tenho que reformar algo em mim, a maneira como eu falo com as pessoas, a maneira como eu recebo críticas, a maneira como eu posso relevar algumas críticas, deixar que cada um semeie o que quiser. Então, esses momentos são oportunidades riquíssimas de transformação íntima nossa. E cada um de nós está cada dia sendo mais e mais chamado a fazer parte dessas equipes espirituais do bem que trabalham sem parar para auxiliar tantos espíritos em perturbações diversas, encarnados e desencarnados, de diversas formas, em diversos momentos e situações. Então, minhas amigas, meus amigos, nós precisamos mais do que nunca nos colocarmos à disposição do Mestre Jesus. E ao aceitarmos o convite para esse trabalho de atendimento espiritual, de atendimento fraterno, tão maravilhoso que é no compartilhamento de amor, nas suas mais diversas formas. Antes de mais nada, e a cada dia que nós formos fazer um trabalho fraterno, um atendimento espiritual, uma assistência social, todas as vezes que o nosso coração escutar o toque, toque, toque de alguém pedindo ajuda, nós precisamos olhar primeiro para dentro de nós mesmos, antes mesmo de olhar para o necessitado, para saber que sentimento vai me mover naquela ação. E se por acaso você encontrar, quando você olhar para dentro de você, algum sentimento que não seja assim tão elevado ainda, né, tão desenvolvido ainda, fica tranquilo. Fica tranquila. Estamos no mesmo barco. Não se preocupe, nem pare de querer ser trabalhador no atendimento fraterno, no atendimento espiritual. Entenda isso que você achou dentro de você como um achado precioso, que aquele necessitado, quando veio te procurar, oportunizou que você enxergasse. E aí, você enxergando aquilo, você muda um pouquinho a sua maneira de sentir. Isso vai te ajudar a evoluir espiritualmente, vai nos ajudar a evoluir espiritualmente. E manter-se firme no propósito, no trabalho,
vai criar ainda mais forças espirituais no nosso entorno, para a permanência nas nossas vidas, nas nossas famílias, nos nossos lares. O acolher, né? o consolar, o esclarecer, o orientar. Os diversos tratamentos e trabalhos da Casa Espírita, que momentaneamente estão fechadas fisicamente, a grande maioria ainda. Eu digo momentaneamente, e alguém fala assim, nossa, Vicente, momentaneamente, nós estamos quase há 2 anos fechados. Mas o que são 2 anos na linha da eternidade de nossa existência? E por que será que nós estamos passando por esse tempo? Os atendimentos espirituais, né, vocês sabem muito melhor do que eu, vem sendo, na sua grande maioria, feito de maneira virtual, né, com exceção da assistência social que está lá fisicamente, mas mesmo assim o mundo virtual ajuda a trazer mais insumos para assistência física. Esse atendimento à distância, eles são extremamente valiosos pelo poder de levar esse bálsamo a distâncias que nós não imaginaríamos. E é engraçado que quando eu estava pensando nisso, eu pensei o seguinte, nós temos alguma dificuldade, às vezes, de ficar pensando, né? Puxa vida, né? A gente não volta a trabalhar. Aí eu fiquei me questionando, aonde mais tinha atendimento era naquele envelopinho do tratamento à distância. Olha, se a minha fé me levava a colocar toda a minha vibração, meu amor naqueles nomes, naquelas tratamento à distância, por que agora eu duvido ou questiono, às vezes, a efetividade de levar esse remédio divino a quem tanto necessita? Então, é muito importante, né, que nós tenhamos esses cuidados doutrinários, né, para manter, e sabe por que isso? Para que a gente mantenha a nossa própria saúde espiritual e física. Se você for ler, ou se você já leu o livro que eu citei lá, Aconteceu na Casa Espírita, as falanges atacaram a Casa Espírita, não na Casa Espírita física, em algumas pessoas que se envaideciam por serem médiums de curas, ou há 20 anos, há 30 anos, e era ali que eles entravam aos pouquinhos, aos pouquinhos. Então, se nós tínhamos fé absoluta que o tratamento à distância que nós fazíamos lá no Amor em Gotas chegava a tantas pessoas, e vocês devem conhecer mais ainda do que eu, as notícias que recebiam das pessoas que melhoravam, né, que recebiam esse tratamento, agora, mais do que nunca, nós temos que ter essa fé que as nossas vibrações, elas chegam aos desencarnados e ajudam os encarnados. Então, minhas amigas, meus amigos, quando nós estamos no atendimento fraterno, no atendimento espiritual, a nossa responsabilidade se torna maior ainda. Pois nós estamos colocando em prática um ensinamento, um conhecimento, um trabalho de séculos trazidos pelos espíritos para ser feito na crosta terrestre, nesse momento de transição planetária. E aí a gente fica, né? A gente escuta aqui na conversa, a gente mesmo se pergunta, meu Deus, mas quando é que a nossa casa vai abrir? Quando é? Dona Mirna, quando é que reabre a nossa casa espírita, Dona Mirna, né? Aí a gente fica pensando, né? Por que será? E eu digo isso porque a gente se pega às vezes pensando assim, puxa vida, quando será que o Amor em Gotas vai abrir, né? Por que será que a gente se pega nisso, fica pensando nisso? Por que nós sentimos ainda a necessidade de ter um local apropriado para manifestar nossa fé?
porque isso está enraizado na nossa cultura ainda, nossa maneira de ver. E aí eu quero, para esse momento, é lógico que a gente quer estar lá, se encontrar com os amigos, com as amigas, abraçar, né? Não sei quando é que vai ser liberado o abraço, mas tudo bem. E aqui eu quero trazer mais uma passagem do Evangelho para isso. De Mateus, que diz assim: pois onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. E é isso que nós estamos fazendo hoje. Como há tantas semanas, meses, os trabalhos feitos pelos grupos samaritanos, pelos voluntários da assistência social, por aquele trabalhadora que às vezes recebe a ligação de alguém necessitado e investe um tempo do seu dia para ouvir o outro. Quando você está fazendo isso, o Mestre está junto com você. Assim como ele está aqui hoje, junto conosco, presente com a sua energia, com toda a sua vibração. Então vamos então buscar no Mestre Jesus o exemplo. Jesus fazia da sua existência, Jesus fazia do seu corpo físico um templo de adoração a Deus. Porque todas as suas ações, suas palavras, seus passos, partiu, né, de uma consciência elevada e para compartilhar amor. Porque o amor era a presença de Deus na vida de todos. Bem, minhas amigas, então é muito importante nós entendermos, né? E algumas pessoas falam assim, mas eu acho que é mais seguro o trabalho lá na casa espírita. É importante entender o seguinte, que a segurança, a proteção do trabalho de atendimento espiritual, do atendimento fraterno, está muito mais na conexão que nós fazemos com os verdadeiros sentimentos que movimentam essa ação, do que do local físico. Porque não adianta você estar no amor em gotas e seu pensamento está em proteção, né? Que quando, todas as vezes que nós estivermos juntos com Jesus no atendimento fraterno, a nossa segurança espiritual é ampla. Porque as equipes do bem estão sempre ao nosso lado. Quando você faz o seu evangelho no lar, você está fazendo um atendimento fraterno. Porque vocês estão vibrando, criando aquela psicosfera que ajuda os desencarnados. Quando você vibra por alguém, você está encaminhando essa vibração também. Então, a essência desse nosso trabalho de atendimento espiritual está na nossa maneira de nos colocar na vida do outro. E como é que nós abrimos a porta quando escutamos aquele toque, toque, toque no nosso coração, pedindo ajuda. E esse mestre querido mostrou qual a maior demonstração de amor que deve estar na base de todo o trabalho de atendimento espiritual, atendimento fraterno. Caridade. Caridade. Essa é a essência desse trabalho. Todas as vezes que você abrir seu coração e a primeira luz que o necessitado encontrar for caridade, você está colocando Deus na vida dessa pessoa. Pensa nisso. E isso não tem a ver se você tem 100 anos de doutrina, 50, 20, 10, 5, 2. Isso tem a ver com sentimento de amor ao próximo. Então, minhas amigas e meus amigos, para a gente se encaminhando para o final e falando de caridade,
para a gente entender como é importante essa palavra, esse sentimento, na realidade, que os espíritos superiores fizeram questão de nos orientar, de nos esclarecer o que é caridade. E eles responderam a Kardec qual o verdadeiro sentido da caridade, como ensinou Jesus. Benevolência para com todos, indulgência com as faltas alheias e perdão das ofensas. E pegando isso, eu quero trazer aqui 3 pontos que eu considero que são os vértices do trabalho de atendimento espiritual, do trabalho de atendimento fraterno. Benevolência para com todos. O trabalho fraterno, o trabalho espiritual, parte do princípio: não julgar. Faça o bem. Atenda o necessitado na sua dor mais imediata. Sempre observando a segurança espiritual do trabalho e o pensamento que te move para aquele trabalho. Qual o sentimento que te fez abrir a portinha na hora que bateram lá? 2, a indulgência para com as faltas alheias. Não se sentir superior àquele ou àquela que está em sofrimento. Não pensar assim: nossa, essa pessoa está assim porque, né, vive a vida que ela vive. Eu nunca vivi disso, nunca tive esse tipo de problema. Então, não se sentir superior àquele que está em sofrimento, que está em resgate muitas vezes. Todos nós já cometemos erros. E acredito, com muita certeza, que ainda vamos cometer outros. E nenhum de nós tem a receita de vida perfeita para o outro. O atendimento espiritual, o atendimento fraterno, é para que a gente busque aliviar a dor daquele que nos procura. Acolher, porque às vezes ele só quer um colo, quer um ombro, quer um ouvido. E orientar dentro das nossas diretrizes doutrinárias. E o último, não menos importante, aliás, eu acho que um dos mais importantes, é perdão das ofensas. Ou seja, eu preciso primeiro trabalhar, por isso que a gente diz, antes de você abrir a porta, olhe para dentro para ver como é que você está. Porque trabalhar na nossa própria reforma íntima é um trabalho diário, constante. Eu preciso aprimorar meus sentimentos para cada vez mais poder ajudar melhor a equipe espiritual, as equipes espirituais que estão nesse mundo. Nós podemos e devemos ouvir para que o assistido, né, o necessitado, esvazie o seu coração. E às vezes a pessoa, e aqui eu conheço muitas pessoas aqui que trabalham na orientação, às vezes a pessoa quer que alguém olhe para ela e deixe ela esvaziar o coração. E eu tenho certeza que todos tomam cuidado para não querer receitar outros remédios para aqueles que nos procuram, que não sejam aqueles deixados pelo Mestre e com as orientações e doses definidas pelos Espíritos na nossa codificação. E aí, para a gente encerrar, eu quero trazer um trecho de Paulo que diz assim: ainda que eu tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse caridade, nada seria. Joana de Anjos, no livro Atendimento Fraterno, e tem um livro específico com esse título, traz algumas observações que eu quero encerrar com elas. Diz Joana: o atendimento fraterno é porta de serviço edificante aberta a todas as criaturas que perderam o rumo ou se perderam em si mesmas. Ouve sem cansaço todos os problemas, com capacidade de entendimento e tolerância. Não se afadiga, nunca se exaspera. O atendimento fraterno permite que cada qual viva conforme sua capacidade intelecto-moral. No entanto, se propõe a ajudar a ascender.
O atendimento fraterno, o atendimento espiritual, ele não anui com aquele que erra, todavia combate o erro. O atendimento fraterno é campo de trabalho solidário entre quem pede e aquele que doa. Olha só, eu gosto muito desse verbo, porque assim, aquele que pede e você não está dando, você está doando, porque amor não se dá, amor se doa. Graças a ele, irmanam-se os indivíduos, compartem suas dores e repartem suas alegrias. É da lei que aquele que mais possui deve multiplicar os bens, repartindo com aqueles outros que sofrem carência. Felizes aqueles que se encontram a serviço da fraternidade, atendendo aos seus irmãos em sofrimento e contribuindo com segurança para a sua elevação. Esse trecho da Joana de Ângeles. E eu quero dizer e encerrar com o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, item 6. O Espírito da Verdade. Em verdade vos digo, os que carregam seus fardos e mesmo assim assistem os seus irmãos, são bem-amados meus. Instruí-vos na preciosa doutrina que dissipa o erro das revoltas e vos mostra o sublime objetivo da provação humana. Muita paz para todos nós, que possamos continuar nos nossos trabalhos, sempre juntos com Jesus. E todas as vezes que nós escutarmos um toque, 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 a gente esteja preparado para abrir as portas do coração com amor pleno, incondicional, para acolher e ajudar. Que assim seja. Vamos então às nossas vibrações, buscando novamente nos ver naquele local que você tanto ama no Amor em Gotas. Veja lá você sentadinho naquela cadeira branca. Vamos unir agora os nossos pensamentos, as nossas vibrações, e vamos vibrar muito pela paz no nosso mundo, pela paz no nosso país, pela paz nos nossos lares. Mestre Jesus, queremos vibrar muito em amor por todos esses nomes que aqui foram colocados. Que com a força da nossa vibração de amor, cada um deles possa receber tudo aquilo que mais necessita nesse momento para a sua evolução espiritual, aliviando dores do corpo e da alma. Mestre Jesus, queremos vibrar muito pelos nossos lares, pelas nossas famílias, que possamos, dentro ainda da nossa dificuldade de evolução, dia a dia, alçar um degrau, buscar um melhoramento, para sermos trabalhadores e trabalhadoras da sua seara do bem, Mestre. Mestre Jesus, queremos aqui hoje reunidos vibrar muito pela nossa Casa Espírita Amor em Gotas. Que as suas portas e janelas que estão abertas para o universo, com as suas equipes espirituais, seus mentores e todos os seus voluntários da seara do Mestre Jesus, continuem recebendo a proteção divina, a luz maravilhosa do seu amor, a energia e as vibrações para a continuidade dos nossos trabalhos, Mestre. Assim, Mestre Jesus, queremos receber de você, nesse momento, um abraço, sentindo nesse abraço a energia que vem do seu espírito para o nosso. Uma energia que nos renova, nos fortalece, nos reacende a esperança. Que dias de muitas oportunidades de compartilhar amor estão no nosso caminho. Que assim seja. Graças a Ti, Mestre Jesus,
e graças a Deus.